Olá, pessoal! O tema da aula de hoje é gestão de estratégias de negócio com base em objetivos organizacionais e o alinhamento estratégico de TI. Nesse módulo, vamos trabalhar e entender o que é de fato gestão estratégica, o que são capacidades dinâmicas, como que a gente pode alinhar estrategicamente a tecnologia. Vamos ver também alguns exemplos práticos no que tange ao monitoramento do ambiente externo e a formação de capacidades dinâmicas e também sobre a relação das organizações com decisões estratégicas no contexto da pandemia. Vamos começar então entendendo o que é gestão estratégica. Aqui na disciplina, vamos defini-la como um processo contínuo que possibilite a organização a se integrar ao ambiente onde está inserida. Ou seja, a gestão estratégica, ela vai buscar estabelecer uma melhor direção a ser seguida pela empresa, visando esse grau de interação com o ambiente, para que ela possa se manter competitiva, atuando assim de uma forma inovadora, diferenciada. Mas na literatura temos exemplos de vários modelos que acabam destrinchando esse processo, como havíamos definido, em etapas e que possibilita com que as organizações elas possam adotar então essa gestão estratégica. E como podemos notar, as etapas, as fases, elas muitas vezes nos diferentes modelos, elas estão presentes. Então, para isso, vamos na disciplina adotar o modelo de Certo e Peter, uma vez que ele sintetiza bem cada uma dessas etapas e um caminho também norteador de como as organizações podem implantar a gestão estratégica. E quando a gente fala em gestão estratégica, de imediato precisamos entender o que é estratégia. E para isso, Potter ele nos mostra uma definição simples que a estratégia ela possibilita a criação de uma posição ímpar e valiosa envolvendo um conjunto diverso de atividades. Ou seja, a estratégia ela pode ser considerada como ações que vão possibilitar as organizações a mudarem a sua situação de onde hoje ela se encontra para uma situação que ela pretende estar no futuro. E aqui a gente fala que o longo prazo, ele, de acordo com a dinamicidade do ambiente, pode ser daqui 2 anos, daqui 3 anos. Então, as estratégias elas vão possibilitar essa evolução de uma situação atual para uma situação desejada no futuro. Vamos ver então um vídeo onde vai nos apresentar um pouco o quanto que as decisões elas vão interferir no nosso resultado e no alcance de objetivos estratégicos.
podemos ver nesse vídeo, o conceito que falamos sobre gestão estratégica relacionando-a a uma direção onde vamos então alcançar os nossos objetivos, como vimos, o objetivo no vídeo era relativamente simples, mas a má gestão, a falta de tomadas de decisões adequadas faz com que as organizações elas utilizem muitos recursos de formas também inadequada e muitas vezes o objetivo ele acaba não sendo alcançado, levando muitas vezes as organizações a declínio ou até mesmo à dissolução, à morte. Então, a gestão estratégica vai nos favorecer, vai nos trazer esse direcionamento, como aí temos no caso do filme da Alice no País das Maravilhas, onde ela fala: bom, para quem não tem uma direção, um caminho, qualquer um desses caminhos são bem-vindos. E da mesma forma nas organizações, quando ela não define onde ela quer chegar, qualquer caminho para ela pode ser uma oportunidade, pode ser viável, mas ela não vai alcançar o resultado desejado. E além disso, vamos pensar que a organização ela precisa se preparar para o futuro. Então, quando a gente fala de pensar estrategicamente, é obter realmente uma visão. Então, peraí, em 2002 eu tinha essa situação, né? Agora eu tenho uma situação presente neste ano, mas e daqui a 5 e 10 anos? Então eu já tenho que pensar e me planejar estrategicamente para alcançar esse desempenho financeiro, essa performance, esse posicionamento no mercado que a organização então define. Mas aí eu pergunto para vocês, para que planejar? O que de fato é estratégico? As decisões que a organização atualmente, né, tem tomado antecipam as mudanças do ambiente, economizam tempo, esforço, dinheiro, ou a organização ela fica apagando incêndios? Então, a experiência que eu tenho com as organizações, que grande parte delas de imediato respondem: bom, a gente apaga incêndios o tempo todo, fazendo com que nem temos tempo para pensar estrategicamente, nos planejar. E quando a gente fala em planejamento estratégico, como falamos anteriormente, nós estamos falando de ações que vão afetar toda a empresa, porque esse planejamento ele vai ser posteriormente traduzido em objetivos mais específicos para cada unidade ali da organização, sendo, portanto, realizado, né, um planejamento tático e que, por sua vez, nós vamos posteriormente também identificar procedimentos, processos mais específicos em departamentos, em unidades. Então, o planejamento estratégico tem uma visão mais holística da organização. Ele tem que pensar como o todo. E vamos ver um exemplo. A Gol, em 6 anos e sem experiência no ramo de aviação, iniciou com uma participação de 5% e conquistou 37% do mercado. Então, podemos notar que houve um crescimento considerado entre, né, 6 anos. E com isso, para ela chegar nesses resultados, ela no primeiro instante identificou quais eram seus pontos fortes, seus pontos fracos, criou uma cultura organizacional que conseguisse de fato possibilitar mesmo o crescimento dela para concorrer no mercado diante essas limitações, essas falhas que ela havia encontrado na sua análise de fraquezas, e aí posteriormente ela mudou a forma de comercializar as passagens, realizando, então são ações agora que ela acabou adotando para ela então se posicionar melhor no mercado, ter aumento de lucratividade e ter esse crescimento. Para isso, então, as ações foram: ela começou a operar pela internet,
eliminando com isso então os intermediários. Consequentemente, ela reduziu custos operacionais, implantou um sistema de viagem sem luxo, então a questão de lanches foram eliminadas. Além disso, ela diminuiu a qualidade do atendimento de bordo, e focou também em promoções noturnas, mas para atender então um público que queria objetivamente viajar, se deslocar de um lugar ao outro, sem considerar essas questões de qualidade, de lanche, de serviços mesmo de bordo. E assim, ela obteve um custo operacional 60% menor que o dos seus concorrentes, podendo viabilizar então viagens mais baratas que de ônibus para alguns destinos, com isso conseguindo atingir uma população que visava preços mais baixos, custos reduzidos para a viagem. Bom, então, como podemos notar, e resumindo, o conceito da gestão estratégica, ele está relacionado a esse processo que já tem uma visão de posição no futuro, mas que tem que tomar hoje decisões que vão possibilitar o alcance de resultados dessa situação, diminuindo muitas vezes aí os custos, buscando ações que vão trabalhar a questão de marketing, de capacitação de pessoas. Então, sabemos que essas ações, elas vão ser necessárias para que os resultados sejam alcançados, as expectativas sejam então atingidas. E aí, como vimos, tem uns vários modelos que auxiliam as organizações e apresentam elementos fundamentais para a adoção dessa gestão estratégica. Aqui vamos então adotar o modelo de Certo e Peter, que está disponível no livro Administração Estratégica, Planejamento e Implementação, do ano de 2010. E ele apresenta basicamente 6 etapas. Na primeira etapa, é realizada a análise estratégica. Vamos conhecer melhor então o ambiente, tanto interno quanto externo, como a Gol fez. Vamos nesse momento identificar quais são as fraquezas, quais são as nossas forças, oportunidades e ameaças. E para isso, a análise ambiental ela possibilita que a organização ela identifique tanto no seu ambiente interno, relacionando aí aspectos organizacionais, financeiros, de pessoal, de produção, quanto também dos fatores do ambiente externo, que temos o ambiente operacional, formado pelos fornecedores, clientes, concorrentes, parceiros, entre outros, e também temos o nosso ambiente geral, ou ambiente contextual, que está relacionado a condições tecnológicas, econômicas, políticas, de legislação. E assim, temos que, neste momento, vamos então fazer a elaboração dessa análise e podemos ainda ter o auxílio da ferramenta que se chama SWOT ou FOFA em português. E ela vai realmente destacar cada um desses pontos referentes tanto ao ambiente interno, tratando forças e fraquezas, e no ambiente externo, identificando as oportunidades e as ameaças. E com isso vamos ver o que tem de fato nos ajudado e o que nos atrapalha. E quando a gente fala desses fatores, alguns exemplos que a gente pode elencar por exemplo, em fatores internos, os fatores que ajudam. Quais são, então, os nossos melhores recursos? Qual o engajamento que temos com os clientes? Qual que é a vantagem competitiva? E aí, quando eu falo da fraqueza, que são os fatores internos que me atrapalham, eu posso analisar como atualmente a minha mão de obra é capacitada ou necessita de capacitação,
falta conhecimento, o que poderíamos fazer melhor, o que nós fazemos que hoje aumenta os nossos custos e faz com que perdemos venda. E aí, quando falamos de fatores externos, temos então as forças externas que influenciam positivamente a empresa, quando falamos de oportunidades, e quando eu falo de pontos externos que influenciam negativamente a minha empresa, eu estou falando das ameaças. Como um exemplo, em um hotel, ele tem quanto forças? Preços competitivos, conhecimento de mercado, qualidade de produto. Fraquezas, ele tem aqui lucros reduzidos, falta de mão de obra capacitada. Então, essa primeira análise se refere ao ambiente interno. E posteriormente, eu tenho quanto oportunidades e ameaças, a análise externa quanto oportunidades, o diferencial da marca, formação de novas parcerias. Então, estou falando do ambiente externo, tanto operacional quanto contextual. E de ameaças, a, a concorrência, ela está tendo ações que de fato estão despertando para elas um maior crescimento, as novas tecnologias a gente não está acompanhando, não tendo muitas vezes recursos disponível para adquiri-las, aumento aí da regulamentação, crise econômica, hoje temos aí como ameaça a pandemia. Então, são vários aspectos que acabam de alguma forma contribuindo, outros vão nos atrapalhar, mas a organização ela tem que entender onde ela está, para ela conseguir de fato adotar ações que possibilitem ela mudar aquela posição, aquela situação que falamos anteriormente. E com isso, a segunda etapa que o modelo aborda é a definição das diretrizes organizacionais, os objetivos e as metas. Quando nós falamos de diretrizes organizacionais, podemos também tratar como norteadores estratégicos. E esses norteadores, eles vão nos possibilitar a direção que falamos também quando definimos a gestão estratégica. Por exemplo, sabemos quem somos e onde queremos chegar? Já definimos nossos principais objetivos e metas? Estamos agindo para alcançar esses objetivos? Conseguimos avaliar e monitorar nossos resultados? Então, se eu não sei qual a direção, não sei nem a primeira etapa, quem eu sou e onde eu quero chegar, então eu não consigo traçar objetivos que sejam de fato possíveis de serem alcançados e muito menos monitorar se os meus resultados estão sendo alcançados. Então, a diretriz organizacional ela vai possibilitar, nesse primeiro momento, definirmos quem somos. Então, quando a gente pergunta o que o pato ele faz de melhor? Então, aqui, se a gente parar para pensar, ele voa muito bem, ou ele nada muito bem, ou ele mergulha, ou o diferencial dele é a forma que ele anda, ou ainda a forma que ele canta. E aí muitas organizações, elas estão aí como pato, elas fazem um pouquinho de cada coisa, mas não sabem muito bem, não sabem com clareza o que elas fazem de melhor. E assim, consequentemente, acabam muitas vezes não fazendo nada muito bem feito, se destacando no mercado, não se destacando. E aí, consequentemente, nessa primeira etapa, nessa primeira fase da segunda etapa, vamos definir a missão, que se refere de fato à descrição do que a organização faz e o negócio na qual ela está inserida. Então, é a razão de existência. Quando definimos as diretrizes ou os norteadores estratégicos, estamos de fato colocando uma identidade organizacional naquela empresa. A missão, então, ela vai possibilitar definir quem somos,
E assim, vamos agora definir o objetivo da organização, o que ela de fato espera ser em um determinado espaço de tempo. E aí falamos também anteriormente que normalmente esse prazo era de 5 anos, mas hoje a gente já pode reduzir esse prazo. Mas o que eu espero ser? Então, ela tem que de alguma forma definir, em poucas palavras, o que ela pretende. Então, daqui um tempo, onde eu quero estar? Qual aquela minha situação no futuro, entre aspas. E ainda ela deve mapear quais são os seus valores e até mesmo definir outros valores, que são princípios que vão guiar o comportamento, as atitudes, as decisões da organização. Temos aí até algumas perguntas que possibilitam a organização a definir esses valores, como por exemplo, como os empregados se relacionam, como os empregados eles se relacionam, né, o que eles acham, consideram importante no relacionamento com seus clientes, qual a responsabilidade dela frente à sociedade. Assim, vamos definir quais valores, crenças ou princípios são importantes para a empresa. E depois de definirmos essas diretrizes organizacionais, a missão, a visão e os valores, a organização, e com base na análise estratégica executada na primeira etapa, ela tem então recursos, informações e conhecimentos para definir então o seu objetivo ou objetivos e as respectivas metas. Então, quando a gente fala em objetivo, qual que é o alvo, o propósito? E assim, quando eu defino esse objetivo, eu vou, consequentemente, agora ter um caminho para ser traçado. Então, não é mais qualquer caminho que me seduz. Eu vou agora sempre focar nesse fim, nesse propósito. E aí, como exemplos de objetivos, nós temos ampliar a lembrança da marca, aumentar as vendas. A gente tem muitos exemplos voltados a crescimento, aumento de lucratividade, ou até mesmo de presença no mercado, de um melhor relacionamento com os clientes. E quando eu defino esse objetivo, eu preciso ter metas associadas, porque eu vou de alguma forma conseguir quantificar esse meu objetivo. Então, se eu espero um crescimento nas vendas, se eu então consigo aumentar as vendas em 5%, então, se eu não tenho nenhuma meta quantificável, eu consegui então alcançar meu objetivo. Eu tive então um crescimento, um aumento de vendas. Mas no nosso caso, quando a gente define metas, então eu quero aumentar minha venda, ter um crescimento em, por exemplo, 20%. Então, os 5% que eu obtive do exemplo aqui, ele para mim não é de fato um cumprimento do objetivo, um alcance, porque ainda faltam 15% de crescimento. Então a meta ela vai de fato possibilitar que a gente tenha objetivos quantificados. Como aqui no exemplo, objetivo e meta para um time de futebol. Se o objetivo dele é ganhar o campeonato estadual, e aí ele pode ainda traçar metas que vão estar relacionadas a ações, por exemplo, vencer 80% dos jogos como mandante e 60% dos jogos como visitante. Então, nesse caso ainda, eu tenho um objetivo, eu já consigo identificar algumas ações e quantificar essas ações, que seriam objetivos subjacentes. E assim a gente consegue posteriormente, então, formular estratégias e políticas. Quando eu falo nessa formulação de estratégias, é aquele caminho da situação onde eu estou para a situação onde eu pretendo estar no futuro. Então, seria de fato uma maneira, uma ação que eu hoje preciso adotar, então são decisões atuais
para que eu consiga alcançar o meu objetivo. E assim, as organizações elas podem adotar inúmeras estratégias. Como exemplos aqui, ela pode fazer fusões, alianças estratégicas, ela pode abrir filiais, ela pode, além disso, ter integrações, tanto vertical quanto horizontal, e a gente acaba definindo então o que deve ser feito, qual é o caminho. Em um caso bem simples de uma cervejaria, ela fez então, nesse primeiro estágio, análise do ambiente dela, e aí ela já tinha traçado já a sua missão, sua visão, seus valores, eles não precisaram ser revistos. Então, quando a organização ela não tem, ela precisa elaborar, e muitas vezes quando ela já possui, ela precisa revisar, porque se a visão já foi alcançada, a gente vai criar novas posições, né, novas situações futuras desejadas. Então, nesse caso, ela ainda não, e ela tá então nessa fase de objetivo, de definir o objetivo, que foi triplicar o faturamento nos próximos 5 anos. E quando ela fala nesse objetivo, as estratégias dela foram definidas, as ações que são o que eu vou fazer então para eu triplicar esse faturamento. Então ela definiu duas estratégias, que seria abrir 3 novas filiais e ampliar o mix de produto. E só assim, posteriormente, que ela consegue fazer então um como, que seriam ações mais específicas, então, e muitas vezes já detalhadas para cada um dos setores e como que a gente vai então realizar cada uma dessas atividades, quem vão ser os responsáveis, qual que é o nosso prazo, qual que é o nosso custo. A gente faz então um plano de ação para alcançar então essas ações estratégicas para consequentemente alcançarmos o nosso objetivo. Então é como se tivesse de fato, né, uma sequência, uma lógica. E assim, vamos então para a implementação de estratégias. E quando eu falo dessa implementação, é o processo, de fato, de eu conseguir colocar em prática o plano, fazer com que aconteça aquilo que foi pensado. E aí, quando eu falo nesse plano, o meu programa de ações, ele tem que ser muito bem estruturado. Então, ele é um planejamento de todas as ações que eu preciso então, realizar para eu alcançar aquele meu objetivo. E vamos, então, nesse momento, estruturar bem quais são, então, as atividades e principalmente de cada área, marketing, finanças, tecnologias. E esse plano de ação, ele nada mais é do que um documento em que vamos sistematizar, então, as microações considerando que as estratégias foram as macroações, e nós vamos, a partir de então, definir melhor cada uma dessas ações, utilizando até mesmo o auxílio de uma ferramenta que chama 5W2H, que vai consistir realmente no auxílio dessa formulação, dessa elaboração do plano de ações. Então, eu vou elencar o que foi feito, o que foi definido lá na minha sessão então de formulação de estratégias, na etapa 3. Mas agora eu vou conseguir entender um pouco melhor como que eu vou fazer então, como que eu vou realizar essa ação, e aí desdobrando em outras ações, quanto tempo eu vou precisar, quem vai ser então responsável, por que que eu vou realizar essa ação, onde ela vai ser realizada, quando ela vai ser realizada. Então, é uma maneira da gente desmembrar e ter pessoas responsáveis por executar essas ações. E não podemos esquecer ainda que quando falamos em implementação, é o agir, colocar então esse plano em prática, executar as ações, temos que pensar também, e o Certo e Peter, eles deixam isso muito claro também, que a gente precisa ter uma análise bem precisa sobre as ações, elas vão provocar alguma mudança eh, estratégica na organização no sentido de
hoje eu tenho uma estrutura que suporte a execução dessa ação. A minha cultura, ela também, ela hoje ela está preparada para os resultados ou para a execução dessa ação. Como que eu vou abordar a implementação dela? Então, que de forma bem resumida é fazer outras microanálises para eu saber também se a minha ação ela tem de fato possibilidade de ser executada, de ser implementada, uma vez que muitas vezes a gente formula muito bem uma estratégia, mas ao implementar esse processo ele se perde. Então a gente tem uma estratégia muito bem formulada e mal implementada, ou ainda podemos ter estratégias muito mal formuladas, mas que na prática ela foi muito bem implementada. Foram feitas análises bem aprofundadas que possibilitou que ela tivesse um bom resultado. E por fim, temos então aqui a etapa de controle estratégico. E essa etapa, ela vai de fato assim possibilitar monitorar, avaliar e melhorar as atividades. Então, se estamos vendo que o que foi planejado, ele não está sendo realizado conforme o planejamento, nós vamos ter que tomar alguma ação também corretiva e necessária. Então, no controle estratégico, nós temos basicamente, no primeiro momento, a medição ali do desempenho, a gente compara o desempenho medido com as metas e padrões que estabelecemos, e aí vamos determinar a ação corretiva necessária. Se caso a gente vê que o planejado ele está muito longe do que a gente hoje já tem quanto realizado. E assim, para a gente fechar essa parte de gestão estratégica que norteia toda a disciplina, por isso que vemos ela no primeiro módulo, é uma forma de resumir que eu preparo aqui para vocês é que, nesse primeiro momento, então, a gente tem que ter na organização norteadores estratégicos, a gente tem que ter uma análise ambiental. Alguns modelos apresentam os norteadores primeiro. Outros modelos, como o que vimos aqui, o de Certo e Peter, ele apresenta análise ambiental em primeiro lugar. E o que a gente vê na literatura é que isso não vai fazer de fato uma diferença, um impacto no resultado final, uma vez que eu posso voltar e ficar revisando. Então, se eu tenho os norteadores definidos e vejo que a minha análise ambiental ela demonstrou um outro cenário, eu posso voltar nesses norteadores. E, consequentemente, também, se eu tenho uma análise ambiental ali bem estruturada e faço os norteadores posteriormente, eu também posso muitas vezes ter que voltar e fazer alguma análise ainda mais aprofundada do ambiente interno ou externo para eu definir ainda melhor os meus norteadores. E aí, consequentemente, eu vou ter então a criação, aqui a definição dos meus objetivos, das minhas metas, né? E por último, definir mesmo qual que seria esse plano de ação a ser implementado. E coloco até para vocês uma última coluna que se refere a indicadores, ou seja, a etapa 6, que é a de controle. Então, aqui, primeiro eu falo, né, depois de definir objetivos e metas, o que vai ser feito? E depois eu coloco quais atividades para cada uma dessas estratégias. Quem vai ser responsável por cada atividade? Quando? Tem custo envolvido? E quais indicadores me possibilitam mensurar, controlar? E aí a gente finaliza. Aqui realmente essa estrutura ela serve como auxílio, inclusive, de implementar nas organizações de uma forma mais já sintetizada a gestão estratégica. E aí vamos para o próximo passo que faz também toda a diferença na disciplina, que é entender o que é capacidade dinâmica, porque quando a gente fala em gestão estratégica e falamos dessa situação de interação com o ambiente, de posicionamento no mercado, de situação futura desejada, temos então a introdução de um conceito que é importante e que as organizações elas devem incorporar, que é o de capacidade dinâmica ou Dynamic Capabilities.
E ela não é um conceito também relativamente novo. Como vimos, a partir dos anos da década de 80, nós já tivemos a introdução de vários trabalhos que começaram então a se referir a capacidades dinâmicas e eles são advindos da teoria de visão baseada em recursos. Então, a VBR, quando falamos sobre o recurso sendo o nosso principal agente de posicionamento, de vantagem competitiva, então falamos agora em capacidade dinâmica sobre essa habilidade que a organização ela tem que ter de reconfigurar e de adaptar, de conhecer melhor os seus recursos, para cada vez mais ela conseguir acompanhar a dinamicidade do ambiente. E temos como pai de capacidades dinâmicas o TICE. O David, ele na verdade, em 1997, ele traz uma definição que a capacidade dinâmica, ela é a habilidade da firma em integrar, construir e reconfigurar competências externas e internas em ambientes de mudanças rápidas. Então a gente tem aí que quando fazemos uma revisão na literatura, os demais autores consideram a definição original de capacidades dinâmicas essa apresentada por Tisse. Mas os trabalhos são inúmeros, então temos aqui ainda diversas definições que vão basicamente nos mostrar que é importante entender o que é essa capacidade, que na verdade nos remete ao significado de poder fazer algo por meio do uso de competências, de habilidades. Então, por exemplo, uma máquina pode ter uma certa capacidade de produção, mas não terá a capacidade de produzir algo sem que seja operada por alguém com competência e com habilidade para tal. Então, por isso a palavra capacidade ela não deve ser confundida com um conceito, por exemplo, de capacidade de produção, do quanto que a organização produz, mas da habilidade e competência que ela tem. E é ainda, né, uma indústria ela pode, por exemplo, ter certa capacidade instalada, mas não poderá produzir se ela não houver pessoas com habilidades, competências para atuar naquele contexto, fazendo uso de rotinas institucionalizadas na organização, enfim. E ainda, no termo capacidade dinâmica, o dinâmico é entendido aí como situações em que há mudanças rápidas na tecnologia e forças de mercado que vão exercer de alguma forma efeitos retroalimentadores ali na firma. Então, assim, concluindo, a gente não basta mudar e ou inovar, é preciso que a mudança ela seja sistemática, repetitiva, baseada em processos e em rotinas. E assim, temos então conceitos. E dentre esses conceitos, por exemplo, a gente precisa entender que a existência de mecanismos rotineiros que permitem a reconfiguração da capacidade que vai fazer com que a gente tenha capacidade dinâmica. Então, ou seja, a organização ela deve ser capaz de usá-la de forma repetida. Soluções ad hoc ou um talento criativo de pessoas numa organização, elas não são consideradas capacidades dinâmicas. Uma organização que se adapta de forma criativa a uma sucessão de crises, buscando ao acaso, ela não está fazendo uso de capacidade dinâmica. A capacidade dinâmica ela é definida como se fosse um padrão aprendido e estável de atividade ali coletiva pelo meio da qual a organização sistematicamente vai gerar e modificar suas rotinas operacionais para melhorar a efetividade. Então, quando a gente fala nesse conceito, a gente tem até o Zolo e o Inter, que traz a capacidade que a organização tem que ter, tipo, de monitorar o ambiente, os mecanismos de aprendizagem, para que ela, e isso seja institucional, para que ela tenha de fato, então, um padrão ali aprendido.
E com isso eu pergunto para vocês, como? Assim, é necessário que entendamos bem que existem elementos componentes das capacidades dinâmicas. Essas podem ser divididas na literatura como um conjunto de comportamentos, outras capacidades e habilidades, ou uma visão das capacidades dinâmicas como rotinas e processos, ou ainda, como falamos dos autores Zolo e Winter, referindo a mecanismos de aprendizagem e governança do conhecimento. Então, quando temos essa visão das capacidades dinâmicas como comportamentos, habilidades, capacidades organizacionais, temos como, por exemplo, o Weng e Ahmed, que falam que os componentes das capacidades dinâmicas são outras capacidades, que são a capacidade adaptativa, a capacidade inovativa e a capacidade de absorção, que vão de fato possibilitar que as organizações consigam identificar, capitalizar as oportunidades. A absortiva se referem a reconhecer o valor de novas informações e aplicar, e a capacidade de inovação, que se refere a desenvolver novos produtos e novos mercados, como por exemplo. E assim, temos também os autores que defendem uma visão das capacidades dinâmicas como rotinas e processos, uma vez que consideram que os componentes, os elementos que formam as capacidades dinâmicas estão relacionados a rotinas que vão de alguma forma gerar novas ideias, os novos produtos, as estruturas organizacionais, a posição da empresa na cadeia de valor que ela faz para se posicionar na cadeia. Além disso, também processos e rotinas organizacionais estratégicas para que ela consiga novas configurações de recursos. Então, temos também diversos autores que definem como rotinas e processos. E, além disso, temos também a visão dos especialistas quanto à capacidade dinâmica e mecanismos de aprendizagem e governança do conhecimento, que no caso Zolwinter, ele envolve esses mecanismos de aprendizagem como, por exemplo, acumulação de experiências, articulação do conhecimento, codificação do conhecimento, propondo até um modelo que vai de fato possibilitar com que a organização produza um padrão evolutivo baseado nesse mecanismo de aprendizagem. Então, vimos exemplos anteriormente que relacionam as fases, ou componentes, ou elementos que possibilitam as organizações a terem capacidades dinâmicas. E isso vai muito de encontro com o que a gente discutiu conceitualmente, uma vez que, por exemplo, falamos sobre o ajustamento da organização ao seu ambiente. Então, ela precisa ter capacidades, como por exemplo, de identificar necessidades ou oportunidades de mudança, formular respostas, desenvolver cursos de ações aí, ou como Tice em seus trabalhos apresenta, ter essa capacidade de sentir o contexto, depois de aproveitar as oportunidades e, além ainda disso, gerenciar ameaças. Ou também, como falamos anteriormente, a capacidade adaptativa, absortiva e de inovação. E aí falamos que algumas capacidades, elas vão de fato permitir que a empresa entre num novo negócio, estenda sua base de negócios. Outras capacidades ajudam a empresa a criar novos produtos e processos de produção. E também capacidades ali que estão relacionadas aos gestores, em tornar a empresa mais lucrativa. E aí, quando a gente fala de Tice, ele também apresenta algumas dessas ações ou processos, por exemplo, quando ele fala sobre a capacidade de sentir o contexto onde a empresa ela opera. Então, aqui a gente pode citar processos para dirigir trabalhos internos de pesquisa e desenvolvimento, para a gente alcançar isso, de exploração de fornecedores
para complementar as inovações, processos relacionados a explorar desenvolvimento científico e tecnológico, identificar segmentos do mercado. Então, para cada uma dessas etapas, a gente tem também o desmembramento, algumas atividades que são necessárias para a gente conseguir alcançar essa capacidade. Então, uma forma da gente resumir o que é a capacidade dinâmica é entender que ela tem elementos componentes que podem ser comportamentos, habilidades de mudança, de inovação, processos e rotinas de busca ou de inovação, os mecanismos de aprendizagem de governança. Assim, temos que a organização ela vai conseguir então reconfigurar os seus ativos, os seus recursos e fazer com que ela tenha como resultados a geração de ideias, introdução de rupturas no mercado, algumas mudanças organizacionais ou até mesmo a inovação e desenvolvimento de novos mercados. Então, a capacidade dinâmica, de uma forma bem resumida, em uma figura. E aí eu pergunto para vocês, vamos ver o que acontece na prática? Porque a gente fala que a organização ela está num ambiente que a pressiona a inúmeras mudanças, que existe essa dependência do conhecimento e da aprendizagem para o desenvolvimento das capacidades dinâmicas. Mas aí eu pergunto para vocês, o que as organizações elas têm feito? Quais conhecimentos elas buscam desse ambiente externo para que ela consiga aprender e a criar novas estratégias, ter novos recursos, configurações envolvidos? Então a gente tem que as pesquisas, elas analisam muito a importância do recurso conhecimento, mas elas não abordavam tanto o processo de formação ali de conhecimentos, até mesmo como elas aplicam esse conhecimento para a tomada de decisão mais efetiva. Então, nesse trabalho, eu busquei identificar como organizações do setor de tecnologia da informação, elas criavam e utilizavam indicadores de conhecimento, conhecimentos que fossem capazes de absorver as tendências contextuais do ambiente onde elas estão inseridas, acumular com isso, consequentemente, experiências, aprendizagem e consequentemente, desenvolver rotinas com capacidade dinâmica. Então, o que é basicamente apresentado nessa figura. E por meio de proposições, fui então investigando o quanto que as organizações, elas conseguiam, de alguma forma, trazer esse resultado, desenvolver capacidade dinâmica. E assim, no primeiro momento, foi necessário entender que existem antecedentes internos e externos que vão possibilitar a criação mesmo desses conhecimentos, adquirir esses conhecimentos, e eles, uma vez sendo aplicados, eles vão possibilitar a aprendizagem, e a aprendizagem, consequentemente, traz para a organização a possibilidade de ter novos recursos configurados, novas estratégias e mudanças organizacionais. E tudo isso relacionando ao conceito de processos mesmo de gestão do conhecimento. Então, falar desse quadro geral, ele foi de cada uma, em cada uma dessas etapas, então a gente fez uma análise. Como, por exemplo, identificamos que em 5 casos, que foram essas empresas de tecnologia da informação, o caso A é de uma empresa que tem 170 funcionários, o caso B, 700 colaboradores, o caso C, 70 colaboradores, o D, 22 e o caso E, 12 colaboradores. Então, trabalhamos com qualquer tipo de organização de tamanho, mas trabalhamos com organizações que apresentavam indicadores de sucesso, de desempenho, de crescimento de faturamento ou crescimento realmente no tamanho, no número de colaboradores e da presença dela no mercado.
Então, quanto fatores internos, foi possível identificar que, para ter capacidades dinâmicas, a organização ela precisava ter uma estrutura organizacional simples e dinâmica, adoção de práticas de recursos humanos, colaboradores com perfil mais empreendedor, ter mudança cultural incorporada, os colaboradores não terem resistência a mudanças, ter um plano estratégico muito bem elaborados, rotinas ali para seleção mesmo de protocolos de tomada de decisão, apoio da alta administração. E aí a gente pode notar que na literatura vários desses fatores já haviam sido apontados. E aí na pesquisa foi possível, os que estão em azul, principalmente, né? E não somente, mas também, assim, outros foram apresentados pelo estudo, pelos casos. Aí, posteriormente, foi feita essa busca quanto quais são os fatores e quais conhecimentos desses fatores essas organizações geralmente utilizam para conseguir ter aprendizado. E aí nós vimos que os principais fatores que elas monitoram são os clientes, concorrentes, parceiros, condições legais, condições tecnológicas e condições econômicas e políticas. E aí, quanto a clientes, alguns dos principais conhecimentos que elas monitoram é a necessidade do cliente, a dificuldade, problema, deficiência dele, o negócio do cliente, produto que eles usam, rotinas, as preferências de produtos e, por exemplo, a percepção sobre oportunidades de melhoria dos produtos realmente não foi um tipo de conhecimento apresentado, né, por muitos casos. E elas buscam esses conhecimentos por meio de visitas ao cliente, mapeiam os atuais clientes, fazem muitas vezes a utilização de programas como o CRM, ou ainda deixam o setor comercial responsável por isso. E quanto aos concorrentes, algumas das principais ações foram os principais conhecimentos foram características dos produtos e serviços dos concorrentes, os problemas e gargalos deles. Além disso, temos também as principais eficiências e limitações. E esses conhecimentos eles são monitorados por meio de participação, muitas vezes, em eventos que são organizados pelos clientes, as visitas em sites institucionais desses concorrentes, buscar de fato informações deles em revistas especializadas, né, dentre outros. E aí passamos para os parceiros. E aí temos que o principal conhecimento foi tipo de benefícios que os parceiros podem oferecer, e eles fazem essa busca por meio de rotinas que vão aproximar os parceiros da empresa, como webinars, reuniões, chats, buscam essas novas parcerias para agregar um negócio, dentre outros. Quanto a condições legais, temos aí os principais conhecimentos que ajudam as organizações a se ajustarem ao ambiente. Mudanças nas legislações que impactam o negócio da empresa, mudanças nas regras, nos impostos, alterações que o governo delibera, e eles identificam isso por meio de acompanhamento mesmo das entidades reguladoras, ou até mesmo fazendo buscas na mídia, em locais apropriados para identificar essas modificações. Ainda temos quanto condição tecnológica, os principais conhecimentos sendo as tendências e inovações tecnológicas realizadas no mercado, que seriam quais são essas novas tecnologias de desenvolvimento, quais são os impactos desses avanços no negócio da nossa empresa, e eles adquirem esses conhecimentos por meio de práticas, que são participação em eventos nacionais e internacionais, feiras de tecnologia, por meio de consultorias, então, ou até mesmo de setores responsáveis para fazer esse acompanhamento. E, por fim,
o fator condição econômica e política, tendo como principal conhecimento as mudanças das principais variáveis políticas e econômicas, como inflação, câmbio, taxa de juros, o impacto dessas alterações no negócio esse conhecimento ele é adquirido por meio do acompanhamento na mídia desses indicadores econômicos e dessas variáveis políticas. E aí a pesquisa ainda ela buscou identificar quais seriam as práticas de gestão do conhecimento mais utilizadas por essas organizações. Então temos com maior recorrência memória organizacional, lições aprendidas, coach, o bench, interno e externo, melhores práticas, fórum, educação corporativa, treinamentos e sistemas de workflow. Isso considerando que nós vamos também ver essas práticas nas próximas aulas. E vamos também agora identificar, finalmente na pesquisa, quais foram as decisões e os resultados. E o que de fato tem possibilitado essas organizações hoje, elas terem a capacidade dinâmica, elas estarem em crescimento contínuo no mercado durante anos, serem consideradas empresas de sucesso, empresas que têm mais de 20 anos de atuação, como por exemplo. Então, as decisões que esses acompanhamentos, esses conhecimentos possibilitaram foi realmente ter incorporado mudanças tecnológicas, como a migração para computação em nuvem, introduções de metodologias de desenvolvimento, novos produtos ou serviços inovadores. Elas conseguiram, com isso, também ter uma mudança aí na estrutura organizacional, melhoria nos produtos ou serviços existentes. Houve também a incorporação, integração de novas tecnologias de mercado e, por fim, novas estratégias sendo definidas, que seriam aí a introdução, muitas vezes em novos mercados, realização de fusões, novas parcerias, aquisições, e todos estes, os autores que trabalhamos, que apresentamos aqui nos slides anteriores, eles já trazem isso já na literatura, que são decisões e resultados que fazem com que as organizações permaneçam e tenham a capacidade de fato de se ajustar ao seu ambiente. Como podemos ver nesse quadro, onde as organizações elas destacam quais os principais conhecimentos que possibilitaram então essas decisões, esses resultados. Como por exemplo, para melhoria nos produtos ou serviços, foi necessário ela fazer um acompanhamento sobre a percepção dos clientes sobre oportunidades de melhoria nos produtos ou melhorias que devem ser realizadas em relação aos produtos dos concorrentes. Então, descobrindo as principais deficiências e limitações dos produtos concorrentes, elas conseguiram muitas vezes trazer essas melhorias nos seus produtos e serviços. É uma outra questão bacana da gente discutir novos produtos ou serviços a partir de conhecimentos como necessidade do cliente, preferências de produtos deles, características dos produtos dos concorrentes. Então, os lançamentos dos concorrentes, principais deficiências também nos produtos destes. E, por fim, aí a mudança na estrutura organizacional. Então, algumas organizações destacam criação de novas áreas e estruturação no organograma da empresa, como por exemplo. E aí a gente tem conhecimentos que auxiliaram, que foram as melhores práticas implementadas pelos concorrentes, o negócio do cliente. Então, a gente tinha que se adaptar àquele negócio. Então, a gente teve que mudar a nossa estrutura para conseguir adaptar os nossos clientes, as demandas destes. As tendências também de mercados, avanços da TI, todos esses foram conhecimentos destacados. E ainda, quando a gente fala de vamos ver o que acontece na prática, a gente vive um momento onde
temos lojas fechadas, uma quebra abrupta aí da confiança do consumidor, aumento de desemprego, dessa desaceleração econômica, e essas consequências negativas que a pandemia da Covid-19 ela tem trazido aos negócios, faz com que elas transformem essa frustração em oportunidade de fazer algo diferente e acelerar o que já planejava. Então, por exemplo, tem uma pesquisa do Sebrae que revela que entre as empresas que registraram aumento de faturamento, 13% alteraram seus produtos e serviços e 8% mudaram completamente seu modelo de negócio. Então, quando a gente vê aí uma dessas perguntas que o Sebrae colocou, né, na sua pesquisa, sua empresa mudou o funcionamento com a crise, a gente tem aqui que grande parte dessas empresas, elas interromperam o funcionamento temporariamente e depois a gente tem um número também significativo de empresas que sim, mudamos sim o nosso funcionamento. E a gente tem, né, algumas empresas aí que não mudaram e que correm risco de fato de não permanecerem no mercado e outras que já inclusive fecharam. E a gente tem exemplos de empresas que conseguiram, sim, transformar, mudar o funcionamento, se adaptar às demandas, como exemplo a MRV, que se encontra entre as 10 empresas mais inovadoras, e ela conseguiu reduzir os impactos da crise em seu negócio, não só ao reinventar uma forma segura de estar ao lado dos clientes, mas também pelo fato de ter estabelecido a inovação como um dos seus valores, possuindo aí esse atributo inerente ao negócio. Temos, além disso, a MRV, cabe destacar também, que mesmo com o fechamento de seus estandes de venda, adiamento aí de lançamentos previstos, né, para o começo do ano, a companhia, ela conseguiu realmente aumentar 28% das suas vendas em comparação aos 3 primeiros meses aí do ano passado, em trazer tudo para uma plataforma mais digital. E nesse mesmo contexto, a gente tem aí a Magazine Luiza, que também lançou uma plataforma digital, que mudou um pouco seu negócio, lançou até essa plataforma gratuita, denominada Parceiro Magalu, e o projeto estava sendo assim planejado para operar em 5 meses. E aí, com as indicações de isolamento social, ela fez isso em 5 dias. É aquele projeto, né, 50 em 5. E a gente tem, então, aqui, hoje, um acesso aproximadamente de 20 milhões de clientes do Magazine Luiza. Os pequenos comerciantes, eles hoje podem oferecer, inclusive, seus produtos, tanto no site como nos aplicativos da companhia. E temos também um exemplo aqui de duas empresas que são de ramos diferentes, elas decidiram se unir para apoiar empreendedores e se transformar também de forma digital, que é a JetNet, que é uma empresa de tecnologia do Grupo Santander, e a Embeleze, que atua no setor de beleza. E aí elas lançaram um projeto chamado Abraço da Embeleze Digital. E além disso, por fim, nós não podemos deixar de destacar as inúmeras empresas que acabaram mudando realmente o seu setor de atuação, os seus produtos. Então, várias empresas, essa, por exemplo, que ela atuava no mercado de ambientalização, ela passou a fabricar produtos para esterilizar, desinfectar, de máscaras, de totens mesmo, tapete, né, de sanitarizante. Então, ou seja, empresas que mudaram o setor, né, de confecção. As costureiras começaram então a fabricar máscaras, então para se adaptar também a esse novo cenário. Outras empresas ainda a gente pode destacar que elas
conseguiram ainda se mostrar de uma forma mais consciente, tentando ajudar realmente o seu entorno, como por exemplo a Ambev, que começou a fabricar álcool em gel, e essa fabricação, essa iniciativa, ela é muito positiva. A organização ela começa até mesmo a ser vista como é, não só consciente, mas tendo aquela responsabilidade social. E além disso, ações que fazem com que elas também mantenham as atividades delas. Por exemplo, esse aplicativo que a Ambev criou para proteger a nossa gente da Covid, de alguma forma foi uma maneira dela conseguir realmente se manter em funcionamento. E assim, se mostrando de forma também consciente, com segurança. Então, são alguns desses exemplos. E aí, quando a gente fala sobre a capacidade da organização em se adaptar, quando a gente falou aí sobre a condição tecnológica, a gente sempre toca também em aspectos sobre tecnologia da informação como diferencial tecnológico. E é o que a gente tem vivido muito nessa pandemia. A gente utilizar as plataformas digitais, inclusive as nossas aulas, as nossas reuniões. Então, o trabalho home office cada vez mais precisou da tecnologia da informação como diferencial. Mas aí a gente fica até refletindo até que ponto a gente vai ter que investir cada vez mais nas TIs, ou como que as organizações devem se planejar estrategicamente para ter esse diferencial. E aí a gente começa primeiro conceituando que a tecnologia da informação ela é um conjunto de dispositivos aí que envolvem hardware, softwares, telecomunicações ou qualquer outra tecnologia que faz parte ou gere tratamento de informação. Então, a gente pode ainda concluir que a soma de todos os sistemas de computação usados por uma empresa ou hoje, né, por indivíduos. E essa gestão estratégica da TI, ela pode ser, com base na literatura, decomposta em três domínios. E esses três domínios, eles têm que estar relacionados com a estratégia da organização. Então, quando a gente deu o exemplo da MRV, da Magalu, então, ou seja, a estratégia dela hoje de se manter competitiva, de conseguir se adaptar ao mercado, ao cenário de pandemia, então, ela teve que adaptar as estratégias, tanto dos seus sistemas de informação, das tecnologias da informação e da gestão da informação, como né, aqui os autores eles abordam. Quando a gente fala da estratégia de sistemas de informação, é realmente se preocupar em saber o que tem que ser feito. Quais são essas aplicações e sistemas necessários? Aí, posteriormente, eu já passo para uma segunda pergunta: como? A ideia aqui é a gente buscar de fato entender assim, qual que é a arquitetura tecnológica aqui corporativa que eu preciso ter. E aí, consequentemente, eu também preciso de descobrir quem, quais cargos, né, quais as pessoas, é ter uma gestão aí voltada realmente para as atribuições mesmo e responsabilidades voltadas à tecnologia da informação. E quando eu trabalho essas questões, eu posso elencar aqui diversas perguntas para auxiliar as organizações, como que aplicações de TI devemos desenvolver para alcançar vantagem competitiva? Como devemos organizar a área de TI? Quais são as nossas funções? Qual a necessidade, né, que hoje nós estamos tendo aqui? Qual que é o perfil atual dessa pessoa responsável hoje aí por né, desenvolver os papéis referentes à TI da organização? Quais plataformas e políticas nós devemos praticar? E com isso a gente consegue então ter aí o que a gente chama de clarificação, que é de fato eu conseguir e ter um processo bem assim detalhado, refinado, para que eu consiga ter então a minha estratégia organizacional sendo amparada e dando também aí os inputs para cada uma dessas estratégias que a gente mencionou, relacionadas à tecnologia da informação. E eu tenho que responder perguntas bem assim, peraí, a TI, ela atende hoje, de fato,
as prioridades da minha organização? Então, eu estou tendo, né, as decisões de fato sendo coerentes, tenho hoje aí o controle da TI quanto manutenção da infraestrutura, tudo muito bem assertivo, e se não, eu vou precisar ter esse alinhamento. E no alinhamento, o primeiro passo é o quê? Identificar os meus processos de negócios, os resultados de negócio, e aí eu consigo entender o que tem importância para os resultados da organização, o que de fato é crítico. Aí, posteriormente, quais serviços de TI e os processos de negócio, que seria entender qual a importância da TI para os meus resultados da empresa. Posteriormente, eu vou identificar então que pode existir um gap de nível de serviço. Então, levantar as diferenças de qualidade entre o que a TI ela fornece e o que ela deveria prover. Aí, posteriormente, pensar nessas mudanças aí de processos de TI para eu conseguir definir então qual mudança vai ser necessária então para eu conseguir então alcançar esse tampar esse gap. E no quinto passo, eu, além disso ainda, elencar quais as prioridades da organização. Então, eu vou executar essas mudanças aí que são desejadas, as possíveis. Posteriormente, estabelecer um processo de verificação por meio de indicadores para acompanhamento, controle. No passo 7, registrar, divulgar lições aprendidas, porque isso vai alimentar ali minha base de conhecimentos e ter uma melhoria contínua. E por fim, ter como avaliar mesmo os resultados efetivos que justificam todo o processo de TI e os custos que a gente dispendiou aqui em relação a essa tecnologia. Então, basicamente, para alinhar, a gente precisa ficar atentos, né? Nós precisamos aí ter atenção mesmo quanto a esses 8 passos. Agora, como momento de discussão, a sugestão mesmo é que os artigos, o primeiro artigo 1, que tem o objetivo de ampliar a discussão e uma compreensão das capacidades dinâmicas e também a relação dela com a teoria da FBV, né, que é a visão baseada em recursos. E com isso, nesse artigo, são elencados algumas teorias, alguns conceitos que complementam o que as capacidades dinâmicas de fato elas são, como elas devem ser vistas, fazer com que elas de fato sejam propulsoras aí de novas configurações, de posições, né, competitivas favoráveis. Temos também para discussão a possibilidade aí de aprofundamento no segundo artigo, que tem como objetivo desenvolver um estudo de um modelo de vínculo entre capacidade dinâmica, capacidade de inovação e capacidade empreendedora, considerando que as organizações elas têm capacidade de integração, de reconfiguração, adaptativa. Quando eu falo de capacidade de inovação, eu falo de inovação de produto, de inovação de processo, inovação de marketing e as capacidades inovadoras, e todas essas se relacionando com o desempenho financeiro e estratégico. E aí, por fim, no artigo 3, uma discussão sobre o que, né, na verdade, como, os quais mecanismos pelos quais as organizações desenvolvem capacidades dinâmicas e abordar também a questão da acumulação de experiência, a articulação do conhecimento e a codificação do conhecimento por meio desse simples modelo e mostrando, né, que a organização ela vai conseguir evoluir ali nas rotinas operacionais por meio desse aprendizagem, dessa capacidade dinâmica. Bom, então as principais referências utilizadas na aula de hoje foram essas, e lembrando que esse material ele foi gerado a partir dessas e de outras informações, ilustrações, mas o seu uso ele é exclusivo para fins acadêmicos e ilustrativos, sendo proibida a sua distribuição. Obrigada!